quer fazer aqui, ó lá. Ali. Aqui eu vou ficar largadaço, assim. Eu vou até tirar o tênis, eu vou ficar de meio caceta. Porque aqui é minha casa, não vou... Ah, precisa nem daquele... Já até tirei o tênis, né? Daquele, como é que é? Já pode até apagar a luz. Das palmas, fiel torcida, para um dos maiores meio-campistas do Timão nesse século. Vai as lágrimas aí, nosso Renato Augusto. Sobe o volume da fiel para homenagem pro Renato Augusto. Renato, você vai casar de que cor? Vou casar de branco, pô, de branca, pô, não fode, de branco. Segurou no dedo do papai. Olha aí. Trabalhou com o Souza. Renato, olha a chance do terceiro gol, bateu! Gol! Neymar partiu, a enfiada de bola muito forte, o zagueiro ajudou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. O zagueiro deu uma ajuda, ele teve habilidade, uma finta do goleiro Muslera. كريستيان فيتكولو كلها على طول لاحق ليه ما قراها اطلاقا الدنماركي بوسفنسون يا عم يا بوسفنسون خلاص اخدها على طول. Quem é esse pessoal? Vai, parceiro, vai que abriu. Aqui é o nosso refeitório. Renato é, cara, o tipo de amigo perfeito, né? Aquele amigo que vai estar contigo no que tu precisar. Nunca vi Renato falando mal de ninguém. Isso é muito maneiro. Talvez a coisa mais marcante que eu tenho é que, pô, me fez chorar que nem neném. Foi ter o convite para ser o padrinho do Mateus. Acho que a coisa mais sagrada e mais importante que a gente tem na nossa vida são os nossos filhos. E escolher uma pessoa que possa estar ali perto para representar valores, para ser alguém que vai estar, né, sua essência mais forte, ser alguém que vai cuidar dessa criança, foi uma coisa que mexeu demais comigo. Quiero agradecer todo que me enseñaste de Brasil. Viniste en el año 2009 en la Leverkusen la primera vez y nadie sabía quién eres, pero después demostraste en muchos años en Alemania que eres un jugador fantástico, eres un crack. Me enseñaste la cultura brasileña también y por eso te quería decir gracias. Te deseo todo lo mejor para ti y tu familia. Quando ele soube que ia jogar a final da Copa do Brasil de 2006, que ele estava no hotel, na concentração, e aí ele ligou para minha casa, naquela época não tinha WhatsApp, assim, ele ligou pro telefone fixo e a gente ficou conversando um bom tempão, ele super empolgado, nervoso, assim, e eu fui um dos felizardos que ficou com o ingresso que ele já tinha comprado para ir na arquibancada. E a outra foi quando ele fechou com o Bayer Leverkusen, ele me chamou, a gente conversou, ele me chamou para ir junto com ele. No início, eu lembro que eu tinha passado para a faculdade para o segundo semestre só, então ele falou, pô, vamos lá, vai ser uma experiência boa para você fala inglês, eu confio em você, e de fato assim foi uma experiência muito boa. Posso falar do Renato, que eu mais admiro nele é a solidariedade que ele tem com o próximo, com as pessoas, assim. O Renato sempre pensa no próximo como ele pensa nele mesmo, assim. Então ele tem uma generosidade que é peculiar aos grandes.
A pergunta que eu mais tenho respondido assim ultimamente é: Fábio, tu sente falta de jogar bola, de futebol? E, na verdade, o que eu sinto falta é do convívio, do dia a dia. E foi lá em 2013 que o futebol me deu meu melhor amigo, né? Desde que eu conheci o Renato, a gente nunca mais se desgrudou. E o Renato é daqueles caras assim que tudo fica mais legal estando do lado dele, assim. Então, se você conquista um título, você vai acabar comemorando mais, vai acabar se divertindo mais. Se você tem uma derrota marcante, ele sempre tem uma palavra de conforto assim que vai ajudar com que você se recupere mais rápido. E que o Renato foi um craque dentro de campo, acho que todo mundo sabe. Mas o ser humano, o Renato, assim, é muito especial. Eu tive o prazer de conviver e desfrutar bastante dessa amizade, me divertir muito ao lado dele. Podia faltar minha música aqui, que eu gosto de tomar banho ouvindo música, eu gosto de fazer banheiro ouvindo música, então aqui é um momento também meu, né? São tantas fases, né, que nós passamos, desde brincar de bola no corredor da minha casa, aprender a namorar e começar a sair, fazer um bando de merda e você aprender a vida, né? Aprender a trabalhar, a ter responsabilidade. Você vê como aquelas pessoas tão bobas conseguiram chegar, né? É impressionante não só tudo que ele conquistou, mas a forma, de uma forma tão leve, tão generosa e sempre incluindo a todos e nunca perdendo os seus valores principais. Pra cá o nosso vestiário, tá meio bagunçado, porque teve treino agora, né? O meu é esse aqui, dessa bagunça, mas é meu. Aquela final da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Olhar, vendo ele jogar aquela final com a camisa 10 do Flamengo contra o maior rival, sendo campeão no Maracanã lotado, me marcou muito. Tem um jogo na Alemanha que ficou muito guardado na minha memória, que é umas quartas de finais contra o Bayern de Munique, da Copa da Alemanha. Eu vi no nível que ele chegou, assim, jogando contra nomes como Lan, Van Bommel, Schweinsteiger, Klose, Ribéry, Robben. E no final de semana seguinte, a torcida do Bayern fez um bandeirão com uma imagem dele pisando na cabeça do Ribéry, com o Robben na mão, ou vice-versa, enfim. Me sinto realizado, né? Parte dos meus sonhos realizado por você, que é meu irmão, que é meu melhor amigo. O Renato jogava no Flamengo e todo mundo sabe que eu venho de uma família de botafoguense e é o meu time de coração. Meu primeiro time sempre foi Renato Futebol Clube, depois o Botafogo. E no Maracanã, o Botafogo estava ganhando o jogo de 2-1, era um final de campeonato, e o Renato pega uma bola, uns 5, 6 passos, na frente da meia-lua, e joga a bola para a direita e manda um foguete para o gol. A bola entrou, o Flamengo empatou o jogo e foi para os pênaltis e foi campeão. Eu, como botafoguense, fiquei um pouco triste, mas muito mais alegre pelo campeonato do Renato. Maneiro, né? Porque não faz muito sol, né? Não fica muito quente, para aquecer o gramado e meio que dá um raio solar, né? Cara, a minha história com o Renato, ela começou há muitos anos atrás, na Gávea, quando ele subiu profissional, bem jovem, e a gente começou a construir uma amizade, construir uma carreira juntos, dia a dia trabalhando, compartilhando momentos de alegria, como foi a Copa do Brasil de 2006, que foi fundamental para a nossa carreira, principalmente ele, que estava começando ali bem jovem, estava se firmando. Compartilhamos momentos difíceis também, quando ele sofreu um trauma no rosto e quase perdeu a visão. Então, alguns anos depois, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen, depois ele me convidou para vir para a Alemanha, onde eu estou até hoje. Então, ele tem uma influência grande na
na minha vida, na vida da minha família. Ele modificou a nossa vida, então nós somos eternamente gratos. Falar do Renato é um pouco fácil. É um amigo, é um irmão, um pai, um exemplo para mim. Acho que o fato de ele ser uma pessoa que quem conhece pouco ou quem acabou de conhecer já gosta, já quer estar perto, já diz tudo sobre ele. Mas acho que o que mais me admira é o fato dele estar sempre preocupado com os amigos, sempre disposto a ajudar e sempre querer todo mundo junto. E quando ele vinha pro Brasil um mês de férias da Alemanha, todo mundo ficava preocupado que o Renato estava vindo e avisava em casa que aquele mês ia ser corrido, ia ser complicado, porque ninguém queria ficar de fora dos sambas que a gente ia de segunda a segunda. Autorizado, o Renato bateu e é gol do Brasil! Tudo igual, 1-1. Cara, foi um Brasil-Inglaterra em Londres, em Wembley, né? O palco do futebol mundial. Eu lembro como se fosse hoje, passando ali aquela entrada da rampa para primeiro olhar assim no estádio, no gramado. Quando eu pisei, tava no telão, Renato Augusto, se não me engano, com a 5, com a 8, não sei. E ali bateu aquele sentimento que, cara, o cara chegou no topo do futebol mundial. Claro, antes já tinha ganhado a Olimpíada e tudo mais, mas ali, ver Brasil e Inglaterra, só os top jogadores do futebol mundial, né? Todos os ingleses da Premier League e, né, no Brasil também só jogador top. E tu vê o Renato, aquele moleque da Tijuca, tá ali no meio deles. Só posso agradecer por tudo que fez por mim, por tudo que fez por todos ao redor dele. Falar sobre algumas características do Renato Augusto é meio que chover no molhado. Desnecessário dizer que ele era um líder dentro e fora de campo, inclusive foi por isso que o Corinthians traz ele de volta na segunda passagem, precisava de alguém ali para arrumar o vestiário e também entregar dentro de campo. A habilidade que ele tinha com a bola nos pés, a visão de jogo que ele tinha com a bola nos pés. Essas características, entre outras, elas são normais, digamos assim, para falar sobre o Renato Augusto. Mas uma delas que me impressionava muito de ver esse jogador dentro de campo era a precisão. O Renato, muitas vezes, ele precisava de uma bola. Ele precisava daquela bola, da entrada da área, na maioria das vezes com a perna direita, mas aconteceu muitas vezes com a perna esquerda também, que ele conseguia se livrar da marcação e tinha uma visão clara do gol. E ali ele tinha uma capacidade impressionante de colocar essa bola onde ele quisesse e fez muitos gols no Corinthians dessa maneira. O Renato chegou em 2018 com 18 anos e poucos meses na Alemanha e eu era responsável pela adaptação dele. Era um dia a dia bem animado. Eu me sempre lembro quando nós fomos buscar pessoas do aeroporto do Brasil que chegaram a primeira vez na Alemanha, mesmo no verão, com muito calor. O Renato ligava o aquecedor de bunda. E as pessoas ficaram mal, passaram mal, mas o que é isso? Lá fora é frio, por que tá tão quente? Ele conseguia tornar situações do dia a dia, mercado, aprender as coisas interculturais sempre em uma brincadeira. Tenho muito orgulho de você, do homem que você se tornou e de ter compartilhado todas essas etapas. A infância, por mais que o início da sua carreira e esse final agora, por mais que a gente não esteja mais tão perto, mas para mim não faz diferença nenhuma. Eu sinto como se nada mudou, né? A gente esteve junto agora no início do ano e a sensação era que a gente ficou só alguns dias sem se ver, né? Te amo, muito orgulho de você, do atleta que você foi, do profissional que você é. O presente que eu ganhei agora, né, o jogador do Flamengo, o Ronaldinho, o Léo, né. Então, vira ela pra gente ver.
que eu fiz 23 anos, então recebi de presente. Quando ele pegou a primeira convocação para a seleção brasileira de base, na seleção sub-15, e logo quando retornou, ele até me trouxe um boné como lembrança, como presente, que eu guardo até hoje, mas não foi isso. O que mais me marcou foi a consciência que o Renato sempre teve como atleta, né? E ele voltou de lá e observou que tinha pontos a evoluir, né, na parte física, principalmente parte de força, né? E o Renato sempre se cobrou bastante, sempre teve muito vivo na sua cabeça o que ele queria para ele, para a carreira dele. E aí a gente buscou fazer esse trabalho, né, no pós-treino, essa consciência que ele sempre teve desde jovem, de se cuidar, de estar sempre tentando performar melhor. E essa cabeça que ele teve desde cedo e durante toda a carreira fez com que ele jogasse futebol em alto nível até a idade que ele jogou. Acordei pensativo, lembrei de você, Renan, meu grande irmão. Uma carreira brilhante, marcada não somente pelos grandes jogos, mas sim por muita entrega, dedicação, superação. Uma das nossas histórias inusitadas, ela aconteceu lá em 2015, entre Corinthians e Atlético, um jogo super decisivo do Campeonato Brasileiro, e estávamos hospedados no mesmo hotel. Horas antes do jogo, você bate lá na porta, a gente conversa sobre os jogadores do Atlético, e tinha um cara muito marqueteiro na época, e você fala assim, cara, se eu tiver oportunidade eu vou dar uma caneta nesse cara, que é o drible mais humilhante do futebol. E aí o que acontece? Você vai lá, dá uma das canetas mais incríveis que eu já vi, e acaba o jogo, você me liga de dentro do vestiário perguntando se eu tinha visto aquele drible. Eu falei, cara, não só eu, mas como todo mundo viu aquele drible. Fala, jogador, na verdade ex-jogador agora, né? É um prazerzão ter acompanhado sua carreira desde o começo, desde garoto lá no Flamengo e passando em todos os clubes que você jogou, tendo sucesso em todos eles, sendo ídolo em todos eles, sendo querido da torcida em todos eles, sendo querido pelos teus companheiros, pelos teus treinadores. Isso é uma coisa raríssima no futebol, a gente sabe. Mas na verdade o principal motivo assim do meu recado aqui para você é pela sua carreira, mas também pelo campeão da vida que tu é. Te conheço há muitos anos e eu sei o valor e o que você valoriza de verdade com a sua família, cara. Que é a sua esposa Fernanda, seus filhos, a dona Salete, seus familiares, seus amigos de verdade, que você valoriza bastante. Espero que faça a escolha certa agora, nessa tua nova empreitada. Na verdade, agora o welcome ao nosso grupo, né? Welcome to our life, de jogadores aposentados. Pelo menos tu pode sentar tranquilo no bar, tomar aquela cerveja e ninguém vai te incomodar mais. Então, isso aí não tem preço, meu irmão. Isso, pra mim, foi marcante, a amizade que a gente começou a construir. Porque, geralmente, as pessoas têm uma amizade dentro do futebol, né? E ele não, foi o oposto. Já joguei contra várias vezes, tudo, mas nunca tive aquela amizade mais próxima assim. Hoje a gente tem uma amizade que construiu através de um condomínio, que a gente nunca jogou junto. Inclusive, até ao contrário, ele fala, Cissê, só qual foi tão mal? É você não ter jogado no mesmo time que eu. Aí eu gosto da resenha, mas vou te falar, esse daí ama, hein? Hoje a gente joga mais tênis junto do que o próprio futebol, para você ver, pra você ter ideia. E o que me marca muito também, uma das coisas que marca muito também, é essa proximidade que ele tem dos amigos raiz dele. Porque, cara, ele trata os amigos dele como fosse irmão mesmo dele, sabe? Agora eu virei coach dele de tênis, criando um verdadeiro monstro. Alcaraz que se cuide, gente. Eu tive a sorte e a honra de poder conviver alguns anos da sua carreira com ele, vivendo momentos mágicos, momentos de sucesso, onde nós sagramos campeões. Obviamente também momentos de muita desconfiança por parte do torcedor, por parte da imprensa, mas que nós sabemos realmente o que tivemos que fazer para dar a volta por cima e mostrar que era possível dar essa volta por cima. Através de muita dedicação, muita disciplina, muita perseverança, e que nos momentos das dúvidas, nos momentos da incerteza, a gente podia se apoiar
para que essa volta por cima pudesse chegar de forma gloriosa. E eu acho que a gente conseguiu, olhando para trás, né, meu amigo? Final Olímpica 2016, Maracanã, Brasil e Alemanha. Eu já tinha comprado ingresso antes de a Olimpíada já estar acontecendo no Rio. Eu tinha certeza que ia te ver lá e que a gente ia conquistar o ouro olímpico pela primeira vez. Só que nesse meio tempo, meu filho nasceu. E nasceu 2 dias antes da final. Eu tive que largar a maternidade lá. A mãe dele com o Luquinha. E eu dei um beijo nele e falei que ia lá buscar o ouro olímpico e voltava. Quando chegou nos pênaltis, eu já estava completamente nervoso. Lembro daquelas coleções de copos de cerveja na minha mão. Quando você fez o gol, para mim ali a gente já estava com o ouro na mão. Isolei todos os copos para cima. Um deles estava cheio e infelizmente caiu na cara de um policial. Eu fui mandado pro Jecrim. Eu pedi, pelo amor de Deus, meu filho acabou de nascer, meu amigo é campeão olímpico. Eu extravasei, errei, mas foi tentando acertar, né? Isso vai combinar com nada? Não, na boca, na boca. Uhul! Uma amizade que surgiu do nada, de um jantar, e que hoje é uma parceria, uma sociedade, não sei nem explicar. São muitas viagens, são muitas resenhas, muitos envios de memes no Instagram. Cara, você é vida, você é verdade, você é amor, você é carinho. O jogo que consagrou o Corinthians campeão brasileiro foi em São Januário, né? Porque eu trabalhava no escritório no centro do Rio de Janeiro. Aquela confusão, o Renato me liga, vamos ver o jogo, vai estar a galera. E aí, eu saí do escritório, não dava tempo de passar do centro da São Cristóvão em casa, então, fui direto pro estádio, cheguei lá de terno e gravata, passei naquela confusão da torcida do Vasco, o cordão da PM. Falei pro cara, deixa eu passar aqui, a torcida do Corinthians. O cara, como assim você vai torcida do Corinthians, tá maluco? Falei, não, eu vou. Cara, o PM olhou assim, quem é esse maluco de terno e gravata? Consigo passar, ver o jogo com o pessoal, gás lacrimogêneo, imagina, eu de terno e gravata, o Corinthians consegue o resultado, campeão, a gente sai pra festejar todo mundo. E foi uma noite que eu guardo realmente no coração esse momento especial da carreira dele. São tantas histórias, são tantas coisas simples que se tornaram especiais. Mas uma que a gente viveu que ficou bem marcante para mim foi um Réveillon na Sociedade Germânica. Meu Deus, só derrota. Mas foi bem engraçado. E no dia seguinte teve um churrasco na casa dele e eu não queria ir porque eu tava morrendo de vergonha. Chegando lá, o Renato, com aquele jeito dele, fazendo resenha, fazendo piada de tudo e tornando o momento muito mais leve. Então é isso que define o Renato, é alguém que transforma cada instante simples em algo especial. Falar do Renato é fácil, porque ele é uma das pessoas mais transparentes e diretas que eu conheço. Isso o torna muito especial. Se ele gosta de você, se ele quer te ajudar, pronto, isso vai acontecer. Lembro com muito carinho quando fui morar na Alemanha para jogar e ele simplesmente abriu as portas da casa dele de um jeito fácil, amigo, sincero. Como eu costumo dizer, né, Rena? Isso não tem preço. Te amo, Rena, do fundo do meu coração. Renato Augusto, meu amigo, estou aqui para dizer para você que foi uma honra, uma alegria imensa ter trabalhado com você aí no finalzinho da sua carreira. Eu gosto de contar essa história com muita alegria, de poder ter convivido com você e ver o quão bom você é como pessoa, além do craque imenso que você foi. Então, parabéns pela tua carreira, mas um parabéns ainda muito maior pela pessoa que você é, pela família que você constituiu. Tive o prazer de conhecer a sua mãe aquele dia no shopping, que você precisa pouco tempo para saber a grandeza que é a sua mãe, sua esposa, seus filhos, e dizer que você marcou aí no futebol, em algumas torcidas de maneira especial, e o futebol brasileiro precisa de mais Renatos como você, tá? Beijão no seu coração,
Que Deus te abençoe e que a tua vida seja linda e abençoada do jeito que você merece. Beijão pra você e obrigado. Futebol agradece. Fala, my love. Primeiro, eu queria parabenizar pela sua linda carreira, por tudo que você fez pelo futebol. Eu sou muito grato e muito grato a Deus por ter feito um pouco parte dessa história sua. Muito feliz pela sua amizade, por ter construído uma amizade bacana com você. Muito feliz também por dividir concentração com você, assistir Prison Break. Lembra lá atrás? Até o fim, a gente ficar dias, horas e horas assistindo, sabendo que no dia seguinte a gente tinha clássico, né? Um beijo no seu coração. Manda um beijo pra minha sogra, tá? Tia Salete, beijão, fica com Deus. Há pessoas que passam pelo mundo como um sopro leve, e há aquelas que deixam marcas profundas e inesquecíveis. Você é esse tipo raro de ser humano. Dentro de campo, seus pés falavam mais alto do que qualquer palavra. A bola parecia entender sua alma. Você não a dominava apenas com técnica, mas com amor, com respeito, com aquela sensibilidade que só os verdadeiros gênios possuem. Fora dos gramados, você era ainda maior, rico, não apenas de conquistas, mas de caráter. Inteligente em cada gesto, em cada conselho, em cada olhar que compreendia o outro antes mesmo que o outro se explicasse. Você tem alma leve, de quem sabe que a grandeza verdadeira não grita, apenas existe. Amado pelos colegas, admirado pelos adversários, querido por todos que o conhecem. Você caminha entre as pessoas como igual, e talvez seja isso que o torna tão extraordinário. Seu legado não é apenas de gols inesquecíveis, títulos históricos ou aplausos eternos. Seu legado é humano. Está nas vidas que tocou, nos sorrisos que arrancou, nos sonhos que inspirou. Você nos mostrou que ser grande é ser generoso, que ser ídolo é ser humano antes de tudo. Porque alguns jogadores marcam história, mas você marcou corações. Depois dos jogos, TV e relaxa. E agora acabou.